neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, ó Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. A voz de Jesus. Se vós tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só tirei.
Deus ensina o caminho. Ele vos guiará em toda a verdade. Isto é Jesus Cristo se referindo ao Espírito de verdade que viria estar com aqueles a quem Ele chamou para compor a sua igreja naqueles dias, a igreja fundamento, a igreja apostólica. E por isso, mais do que cônscio de suas responsabilidades, Deus, que nunca falha em seus deveres, porque Ele mesmo se sujeita à sua palavra, então ficou comprometido de ensinar, de guiar a sua igreja, a seus apóstolos, a seus profetas, a seus evangelistas, seus pastores e a própria igreja. Agora, ouvintes, isto traduz segurança, porque ser guiado pela verdade significa salvação, significa uma viagem para o céu, significa, portanto, segurança eterna. Nós somos guiados pela verdade. Embora nesta dimensão atravessemos fases difíceis, que nós mesmos chegamos, como diz o profeta, a pensar que não somos cordeiros, que não somos ovelhas. Mas, na verdade, Deus nos guia em toda a verdade. Não é pelo que somos, é pelo que Ele é. Isso se trata de predestinação e de eleição. Deus nunca deixou uma pessoa sincera em seu espírito na interrogação. Embora não entendendo, todos que foram usados por Deus não ficaram confundidos. Maria não podia entender o que estava acontecendo com ela, mas ela nunca ficou confusa. O próprio Moisés, o próprio Davi, quem sabe, pôs a cabeça entre as mãos na hora mais crítica de sua vida, que não foi quando lutou com o leão, com o urso, com Golias, mas foi na hora que ele mesmo decretaria a sua sentença: este homem deve morrer. Então, ele não podia entender o que estava acontecendo. Maria não podia entender. Aqueles que criam em Jesus não podiam entender o porquê dele estar na cruz, derrotado, abandonado ali, como um salteador. Enquanto os incrédulos o insultavam dizendo: se és o Cristo, em outras palavras, seu sangue já foi derramado, se a salvação vem pelo teu sangue, então agora desça da cruz e mostra que és de fato filho de Deus. A terra já foi banhada com seu sangue, não vá para a sepultura. Mas eles não sabiam que Jesus teria que vencer a morte e ser a primícia dos que dormem. Quem vai ressuscitar primeiro
já ressuscitou, foi Jesus Cristo. Como nós podemos estar esperando uma outra ressurreição? E quem foi crucificado agora não foi um homem chamado William Branham, foi a mensagem, foi a palavra. Então quem tem que ressuscitar é a palavra que está crucificada, traspassada por aqueles que não deviam fazê-lo. Está traída por aqueles de dentro, não pelos de fora, porque os de fora não traem. Quem trai é o que está de dentro. Mas Deus guia. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, que guiaria em toda a verdade e daria o verdadeiro significado da palavra, foi solicitado com os demais apóstolos por quase 3.000 almas que se compungiram mediante o seu pequeno sermão depois do Pentecostes. Ele tirou a chave do reino dos céus, uma chave que abre a primeira porta. Quando eles perguntaram: "Que faremos, varões e irmãos?", Deus ensinou a Pedro qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu a chave de Mateus 28:19 para São Pedro. Então ele disse: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade." Pedro estava usando a chave que mostrava o caminho, que abria a porta. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Quando vocês ouviram esta mensagem, alguns anos atrás, estando nos credos e dogmas denominacionais, quando vocês ouviram esta voz que ainda clama até hoje, vocês não tiveram dúvida. Vocês saíram de onde vocês deveriam sair, porque o Espírito Santo tocou em vossos corações e vos ensinou o que deveriam fazer. Foi a mesma chave de São Pedro, sabendo que isto é o princípio do caminho e não o fim do caminho. Mas o fim do negócio é melhor do que o princípio. E Paulo admirou que os Gálatas tivessem começado no Espírito e terminado na carne. Isto quer dizer, começaram bem, mas terminaram mal. Tinham entrado por caminhos de perturbadores que estavam dentro da igreja. Falsos obreiros, falsos irmãos, confundindo a mensagem, para assim adquirirem posição diante do povo. Ninguém conquista o que já tem. Nicolaísmo é conquistar aquilo que não tem. Quem tem não está conquistando o que tem, mas sim é quem não tem é que vai conquistar o que não tem. E uma dócil e amorosa irmã, que já partiu para o Senhor, me disse uma vez: "Joaquim, menino não joga pedra em árvore que não tem frutos." Vocês já sabem do que eu quero dizer, do que o Espírito está falando. Mas, na verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo, Simeão sabia que não morreria sem que visse com seus olhos cansados a verdade que ele creu durante tanto tempo. Parecia estupidez, caduquice, ignorância, porque essa convicção deveria vir a Caifás, a Anás,
mas veio a ele na sua velhice que ele não morreria sem ver. Jamais esse ministério se acabará. Este ministério que vos chamou, que vos ensinou a dar os primeiros passos, este pai que te pegou pela mãozinha, esta mamãe que te pegou pela mãozinha para dar os primeiros passos, pode se envelhecer, pode adoecer, pode manquejar, pode sofrer cicatrizes, mas continua sendo seu pai mesmo depois que você estiver grande. Mesmo que você tiver crescido e dono de si, ele é seu pai, ela é sua mãe. Foi ele quem te ensinou a dar os primeiros passos. Foi ela. E isso é através do sangue, isso é através da paternidade, isso é através da maternidade. É mamãe, é papai, sim. O Deus que ensinou a Abraão a dar os primeiros passos, sair de Ur, do meio de sua parentela, também o guiou na hora de seu contratempo. Todos grandes homens chamados por Deus em quaisquer tempos tiveram horas e momentos de contradição. Esses pratos de pudins de leite desnatado é que não pode sofrer uma garfada que sempre está sendo saboreado por aqueles que enchem suas bocas de salivas ao vê-los. Mas são pudins açucarados, são cafeínas açucaradas. Mas, na verdade, Deus nunca deixou Abraão encher a sua boca de saliva por causa de Sodoma e de Gomorra. E ele, o pai que o ensinou a dar os primeiros passos, o guiou em todas as suas etapas. E quando você pensa que Abraão tinha se acabado, ao receber a promessa, já com seu corpo amortecido e o ventre de Sara, sua matriz, morta, quem pensou isto se enganou. Quem pensa isto a respeito de um ministério chamado por Deus desde o princípio, diretamente de Deus, não um ministério de garupa, mas um ministério da rédea, fique sabendo, Deus o guiará até o fim. Qualquer verdade que existir na terra terá que ser através daquele ministério. E esse ministério é que prepara a noiva para o arrebatamento. Não se refere ao homem propriamente, porque se referisse ao homem, Abraão teria morrido ao apostatar-se e a mentir que Sara não era sua esposa. Davi ouviu do profeta: certamente não morrerás. Porque quando ele engatinhava, quando ele deu o primeiro passo, foi o pai, foi Deus, com o leão, com o urso, com Golias. E por que não seria Deus nos outros passos? Se fosse um capitão, se fosse um general, ali teria matado a Davi por força de lei. Mas como era o próprio Deus que o chamara, disse: certamente não morrerás. Ó igreja noiva, Abraão não enfraqueceu na fé, não considerou seu corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos, nem a matriz morta de Sara. Ele não pensou nas suas impossibilidades, nem as considerou. Seus inimigos, sim, lançavam suas impossibilidades no seu rosto, nas suas costas, por melhor, porque eles sempre são covardes, eles sempre apunhalam pelas costas.
O punhal é uma arma própria para as costas. É arma de covarde. A espada é a arma do guerreiro verdadeiro. Por isso Davi nunca carregou um punhal, mas sim uma espada. Todos os guerreiros de Deus carregam a espada, a palavra viva de Deus. Então ele não pensou nas suas impossibilidades, nem as considerou. Seus inimigos, sim. Mas estas coisas, estas suas impossibilidades, nunca entraram no seu entendimento, porque havia ali uma fé perfeita ocupando todo lugar. Isso é uma lei da natureza. Isto é uma lei da gravidade. Se uma coisa concreta está ocupando um lugar na atmosfera, a menos que seja removida, nada pode ocupar aquele lugar. Ainda que seja uma pulga, ainda que seja uma cabeça de alfinete, mas está ocupando um lugar na atmosfera. Teria que ser removido, mas nada removeu o grão de mostarda que estava substituindo toda a razão, todos os sentidos na vida de Abraão. Isto é assim também com a Igreja de Jesus Cristo. Leia Atos dos Apóstolos. Deus ensinava a Igreja. Deus ensina até hoje. Os irmãos, as irmãs se definirem quando os inimigos lançam impossibilidades e arrasou e presumem e usam as suas armas próprias, a principal delas, o punhal. Oh, que Deus nesta hora possa enriquecer a fé de cada um, sabendo que Ele pode te guiar onde quer que você for. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar, irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Como a pomba guiou o cordeiro até mesmo para o matador, o Espírito Santo também vos guiará em toda a verdade. E essa é a bênção que Deus tem para meus ouvintes em mais esta programação de Fé para Vencer. Deus te abençoe para a cura divina, para a libertação, para a direção, para a decisão que você deve tomar. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção agora. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.